Gamecast! Bolsa de valores, sem mimimi, é da Clear. Vocês acham que uma hora que não é dinheiro, é legado. Qual é o legado que esse cara tá deixando? Motivação é secundário, mas a disciplina é o mais importante. Se você não tiver disciplina, você não alcança as coisas. Você quer saber onde é que você vai chegar? Depende do tamanho da sua entrega. Gente, a pressão é um privilégio. A pessoa que sofre pressão é porque ela tem a capacidade de gerir aquele problema. As pessoas vão ficar chocadas, vai parecer um troço de ficção científica mesmo. No total, eu joguei 29 mil torneios na minha vida. É bastante, cara. Pô, é muita Não tem almoço grátis. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Gamecast, onde se fala de bolsa de valores e a partir de hoje de outras coisas a mais, sem mimimi. Não é mesmo, Roberto Indec? Tudo bem? Opa, fala André Moraes, tudo bem? Todos que estão nos ouvindo, nos assistindo também pelos todos os canais e redes de streaming, como gosta de falar o nosso grande produtor. Caçaca, Mário Caçaca. Levantador de pneu de caminhão, de Exatamente, trator aquele que reclama do friozinho das 6 da manhã. É isso aí. Bom, mas vamos lá. Hoje a gente tem um convidado todo especial. O cara é... Na verdade, não é um convidado especial. Vamos falar para as pessoas como é que vai ser isso aqui, né? Nós temos um convidado mais do que especial que está aqui hoje para iniciar uma série maravilhosa que falaremos com grandes personalidades do esporte e de outros setores de uma maneira geral, para falar de alta performance, resiliência, superação, resistência, carreira de sucesso, como chegaram lá, por que chegaram, desafios, dificuldades que passaram e como é que você vira a chave numa série de situações. Enfim, André, uma série maravilhosa que a partir de agora a gente traz como nosso primeiro entrevistado, aquele que depois vai entrevistar os demais convidados. Exatamente, o gestor de fundo de pensão, Mauro Naves. Aliás, já tem um assunto aí pra gente tratar. Prazer enorme estar com você, André, com o Roberto. É um desafio grande, a gente vai iniciar uma série aqui, vamos pedir licença para ocupar esse seu espaço, tá bom, André? Claro. E... Eu tô precisando de férias do Indec mesmo. Aí eu vou tocar uma série com o Indec, foi um prazer enorme receber esse convite da Clear. E eu tô esperançoso de que a gente faça uma série legal, porque temos já em vista aí grandes convidados, daqui a pouco a gente pode citar alguns que já estão encaminhados aí para serem entrevistados. Eu acho até, Mauro, mais do que os convidados é o que eles trazem, né? Porque Sim. assim, a vida de cada um deles e os desafios que eles trazem, histórias de superação são incríveis, né? Exatamente, a gente buscou assim, no começo a ideia era talvez traçar, viu, André? Trazer convidados que tivessem um perfil muito ligado ao mercado financeiro, que soubesse aplicar, que fosse um trader, qualquer coisa assim. Depois a gente mudou o foco e achou que essa parte de alta performance, alto rendimento pode ser visto também, visto através de pessoas que não necessariamente estão no mercado financeiro, mas que fizeram, ou da vida esportiva, ou da vida pessoal e tal, fizeram algo que tem muito a ver, dá para fazer um link com as coisas do mercado. Com certeza. A gente mudou um pouco o perfil dos entrevistados, mas veio muita gente boa aí. Você falou sobre gestor de fundo. Pois então. Conta um pouquinho da sua história. Foi ótimo, Mauro, a gente começa o Gamecast, dessa vez a gente vai começar diferente também. Tá bom. Com você do que como a gente vai fazer com os convidados ali, né, André? Toda vez que a gente traz um convidado aqui, a gente quer que ele conte a história da vida dele, para que as pessoas saibam Sim. que é essa pessoa e como ela chegou lá. Então, Mauro Naves hoje, no seu auge, não vou dizer auge da carreira, porque você já teve auge durante mais de 30 anos aí, em televisão e tal, comentando futebol, como jornalista. Enfim, como é que você chegou até aqui? Você começou faculdade de estatística no mercado financeiro, né? Conta pra gente. Foi uma virada muito grande, né? Hoje as pessoas me veem, claro, são mais de 30 anos como jornalista esportivo, então quem me conhece e tal, me conhece nessa área e nem sabe que eu tive 8 anos mais ou menos numa praia completamente diferente. Quando eu fui fazer faculdade lá no final dos anos 70, universidade, eu pensava assim, ser engenheiro, porque eu sempre gostei mais da área de exatas do que de humanas. E eu, gostava de matemática, de números, etc, tal. Engenharia, que engenharia? Engenharia elétrica, tava na moda na época lá, sabe? E, bom, enfim, aí um dia encontro um amigo que me falou, você gosta de números e tal, por que você não faz estatística? Eu falei, mas tem esse curso? Eu não sabia nem que tinha um curso. Não, tem sim, e tem na UNB e tal.
E eu falei, por que que eu iria fazer estatística? Ah, porque, pô, a gente tá muito novo ainda, até você descobrir o que você quer da vida mesmo, vai um tempo. E normalmente vai na faculdade, você sabe o que você quer, mas sabe mais ou menos. É que depois que você entra, você acaba fazendo aquilo pro resto da vida. E com estatística, você pode, depois de formado, e aí a gente morava em Brasília, né? Eu estava em Brasília, e ele me citou como exemplo os ministérios. Ele falou, olha, todo ministério aqui tem um estatístico, então se daqui a pouco você descobrir lá com 30 anos que você gosta de saúde, você vai poder usar a estatística Na área de saúde. na área de saúde. Se você gostar de transporte, tem, enfim. Em qualquer lugar você vai encaixar isso que você gosta. Eu falei, tá aí, hein? Tá aí uma coisa que pode ser legal fazer. E fiz vestibular, passei e entrei na UNB em Brasília para fazer estatística. E comecei a fazer, pá. Na época tinha processamento de dados no mesmo departamento, a gente fazia alguma coisa nessa área também. Mas eis que, quando eu estava na metade do curso, eu fui convidado para jogar futebol no Clube da Imprensa lá em Brasília. Um time só de jornalistas. Você jogava bola bem? Eu, amadoristicamente dizendo, sim, eu tinha sido campeão Dente e Leite, campeão juvenil, eu dava sorte de estar nos times bons lá e ganhar. Estou falando nível Brasília, enfim, mas era um campeonato, tinha vários times, os meus ganhavam. E pela UNB já tinha sido campeão universitário também. Nos outros times eu jogava lateral esquerdo, na UNB eu jogava de zagueiro e tal. E, então, assim, eu jogava bola razoavelmente bem, como zagueiro, como cara de defesa, e fui jogar com os caras muito mais velhos, já que eu, pelo menos a grande maioria, que eram esses jornalistas, que aí era a pelada deles de final de semana, mas eu tava voando na época, era muito mais novo que eles, enfim, sabia jogar e tava cheio de gás, e fui muito bem no jogo lá, primeiro que eles fizeram, eu entrei na defesa, o dono do time era o goleiro, ele adorou que eu tava na frente dele ali, salvando umas bolas e tal. Não, você tem que voltar e tal. Enfim, time de jornalista, eu era o jornalista biônico ali do time, porque eu não tinha nada a ver com essa área. Mas eu fiquei 2 anos com eles. Todo domingo tinha um jogo. E aí eu encontrava, e a gente tinha aquelas resenhas depois dos jogos, do churrasco, etc. O papo deles antes, durante e depois dos jogos tinha muito a ver com uma área que eu curti. Cada um era jornalista de uma área diferente, um fazia economia, outro cobria cultura, o outro fazia esporte, e eu adorava aqueles papos ali deles, cada um contando o que tinha acontecido durante a semana. E daquilo eu fui me enturmando tanto que partiu deles mesmo perguntar se eu não era afim também de fazer comunicação. Pô, você é tão comunicativo, por que você não faz? Eu falei que não, minha praia é outra, cara, eu tô fazendo estatística. Pô, estatística, o que você vai fazer com isso e tal? Bom, enfim, foram fazendo um pouco a minha cabeça. Eu comecei a receber convites deles, tem um especial lá que cobria cultura, e ele escrevia para o Correio Brasiliense e entrevistava todos os artistas que iam lá em Brasília. Normalmente era ele que fazia as reportagens. E aí ele começou a me convidar para, semana vai vir aí a Simone. Quer ir comigo na entrevista? Opa, quero. Agora tem o Milton Nascimento, semana é o Caetano. E assim foi. E todo mundo que vinha, eu ia com ele, e aí comecei a meter umas perguntas durante as entrevistas dele. Ele ainda era daquele tempo de pôr um gravadorzinho, mas gostava de ficar escrevendo, então dava tempo, enquanto ele escrevia a resposta, de eu meter pergunta e tal. E ele falou, pô, você leva jeito pra coisa, enfim, foram me convencendo a fazer comunicação, aí eu resolvi fazer. Mas depois de formado em estatística? Não tinha me formado ainda, fui à noite numa outra faculdade particular, que era o CEUB, e fiz vestibular, entrei e comecei. Foi até interessante que, né, no CEUB lá, durante esse curso, eu já levei alguns créditos que eu tinha do UNB, então não precisei fazer nem 4 anos comunicação, acho que fiz 3 anos e meio ou 3 anos, ganhei lá um semestre ou outro. Tive até a oportunidade de ficar 6 meses na sala algumas vezes só, né? Com o Renato Russo, que era de Brasília. Isso que você tá falando dessa época era uma época que o rock fervescia lá. Exatamente. Né? E Brasília, hoje, a gente tem ideia de que é uma coisa grande, mas eu tinha muito amigo de Brasília, Sim. Eu morei em Goiânia. Sim. Era desse tamanhozinho e todo mundo conhecia todo mundo, né? Paralamas surgindo, né? Foi um Capital Inicial. Capital Inicial. E o Renato, enfim. Mas o Renato foi na aula umas 3 vezes lá, que eu ouvi No também. máximo. Ele não precisava, né? Ele podia ir lá dar aula já. Mas, enfim, aí eu me formei à noite,
Só que quando eu me formei, aí sim, eu já tinha terminado estatística e fui trabalhar num fundo de pensão. Porque eu tinha feito algo, depois de especialização, em atuária, que cuida de previdência e tal, então nada mais normal que eu fosse trabalhar num fundo de previdência privado. Mas na diretoria de atuária. Só que o diretor financeiro resolveu me convidar para eu trabalhar com ele. Ele queria, naquela época, nos seus métodos de hoje, calcular a expectativa de ações, PL, calcular preço-lucro, papapá, que eu fizesse esse tipo de coisa, né? Nós estamos falando do começo dos anos 80. Isso não tinha nada de computador, né? Não tinha tudo na nada. mão, Não, você visitava as empresas, Sim. o economista ia na empresa, tinha a reunião, no caso vinha aqui em São Paulo, ia para o Rio, ia para Minas, aí eu via a palestra, aí os diretores daquela empresa que diziam quais as perspectivas, etc. Enfim, e isso acontecia para tudo. Vamos comprar uma debênture da firma tal, você tinha que ir lá. Hoje, bom, nossa Bíblia ali, ainda mais estando em Brasília, não estava nem no eixo Rio-São Paulo, era a Gazeta Mercantil, né? Todo dia, ali era a Bíblia de todo mundo, era a Gazeta Mercantil. E as visitas diretas, né? As conversas e, se possível, visita diretas mesmo com as empresas, para saber os projetos, futuro e tal. E aí eu não fui para a diretoria de seguridade, fui para a área financeira e gostei demais, e ele já me pôs chefe de renda fixa, para eu começar a comprar os CDB, os RDBs lá para eles, etc. Título da Eletrobras, que vencia com 30 anos, tinha que calcular. E eu gostava daquilo. E era até interessante na época, porque eu era muito novo, mas estava muito ligado nisso, né? E aí iam lá, gerentes de bancos iam lá nos visitar para vender o CDB, RDB deles e tal. Falar, quanto é que tá rendendo? Tá? Eles pegavam a maquininha 12, você vê lá, né? A vida, né? Calculava e tal. Falei, mas sabia o que você estava fazendo aí? Não, claro, aqui, ó. Tá. Não, mas você sabe, não sabia nem a fórmula. É tudo muito no automático ali, né? Aí eu acabei até dando umas aulas de matemática financeira na ABAMEC do Distrito Federal, que é a Associação Brasileira do Mercado de Capitais /DF. Isso foi em que ano, mais ou menos? 84, 85. Eu tava nascendo, hein? Você tava surgindo, né? Então. E aí, enfim, aí eu muito envolvido com esse mercado, o time acabou, e aí passado mais um ano ou pouco, eu me formei, não fiz nem questão de buscar o diploma, porque eu não me via trabalhando com comunicação, perdi o contato com aquela turma e tal. E fiquei lá no mercado, estava muito feliz e esperançoso, né? Quem sabe eu acertasse a mão ali, né? Menino pobre, aquela coisa, fala, pô, comprar uma açãozinha aqui boa, quem sabe eu arrumo a minha vida, né? Tava ganhando dinheirinho ali. Tava ganhando um dinheirinho em ações e tal, mais do que em renda fixa. A gente tá falando de uma época de inflação galopante, sim, né? A inflação era uma absurda, né? Mas, de repente, este goleiro, ele era também o chefe de reportagem da TV Globo lá de Brasília. E um dia ele me liga. Ô Mauro, você formou comunicação? Eu falei, formei. Você não quer fazer um teste aqui na Globo? Não, eu perdi um repórter aqui esportivo, você não quer vir fazer? Eu falei, não, claro que não. Pô, mas como não? Pô? Tem nada a ver comigo, né? Pô, tô ganhando meu dinheirinho aqui, trabalhando, aqui, feliz. Tô feliz e tal. Aí ele, não, pô, mas faz o teste aqui. Aí você, né, pô, TV Globo, teste já para começar lá e tal. Falei, vou usar esse diploma, vou ver se dá certo. Tinha a menor ideia se ia dar certo. Eu até usava um pouco, para não perder o contato também com a comunicação, eu tinha uma revista lá que era mensal, eu escrevia nela artigos de esporte, tinha um boletim do Yacht Club, eu comecei a fazer com um amigo, ele que era o jornalista responsável, mas eu comecei a fazer para ficar um pouco ligado em comunicação, mas assim, estava voltado total quase para o mercado financeiro. Aí resolvi, enfim, ir lá fazer esse teste, passei e comecei a trabalhar. Só que eu não quis sair do mercado. Aí eu fui lá, mudei o meu horário, eles também não quiseram que eu saísse, eu mudei de 8 às 2, lá no mercado, lá no fundo de pensão, era o GEIPREV, ligado ao Ministério dos Transportes, e comecei na Globo de 5 à meia-noite. O que acontece? 5 era a hora de entrar, mas meia-noite nem sempre é a hora de sair. Pegava, porque eu fazia tudo. Você começou em esportes? Não, eu entrei na geral. Eu fiz teste com esportes, eu me lembro,
primeiro entrevistado foi o Brito, aquele zagueiro, estava de técnico lá no Brasil, o zagueiro da Copa de 70, era técnico, eu fui lá entrevistá-lo, fiz uma reportagem e tal, mas o diretor falou, não, você vai fazer geral. Estava começando deputado distrital lá em Brasília, era o primeiro ano e tal. E aí, quando dava o horário de sair, sei lá, eu podia estar na rua e não voltar. Pegou fogo no Cerrado. Agosto, por exemplo, era horroroso. Pô, voltava 3, 4 da manhã. Aí no outro dia tinha responsabilidade. Naquela época ainda tinha um overnight, eu tinha que de manhã fazer Nossa por Senhora. telefone, aplicar o dinheiro do caixa com as corretoras de São Paulo e do Rio. Começou a ficar pesado. Eu falei, não vai dar não, hein? Não vai dar não, eu vou ter que sair de um ou de outro. Vou sair da Globo, vou sair da TV, vou continuar no mercado aqui. Essa foi a minha decisão. Fui administrando na cabeça essa decisão, mas aí mudou meu diretor financeiro lá nesse meu emprego e a gente passou a não se entender muito de ideia. Ele queria comprar ouro, eu não queria comprar ouro, ele queria comprar um papel X, eu não queria comprar o papel X, porque ele tinha lá os caras que analisavam para ele e eu tinha os meus. Ele tinha acabado de chegar ali na diretoria, ele vinha lá do Ministério do Transportes, mas eu não sabia até que ponto que ele conhecia daquele mercado, ou se era uma indicação política. Eu sei que eu já estava uns anos ali, então tinha os caras que eu confiava, porque não é que nem hoje que você tem uma facilidade de olhar aí tudo que está subindo, está descendo, como é que... Isso ia muito de consulta mesmo, de pessoas que visitavam uma empresa, eu visitava um banco, vou comprar um CDB de um banco X aí que está pagando 2 vezes mais do que o outro, pô, mas qual a chance desse banco quebrar e meu dinheiro ir embora? E era uma época que quebrava banco, né? Quebrava mesmo, né? Todo ano a gente, na década de 80 até meados de 90, a gente teve um caso. Então. Bom, resumo, eu acabei resolvendo sair de lá e fiquei na TV, que era exatamente o que eu acreditava que não ia acontecer. Ô Mauro, e aí é um ponto importante, porque aí você já tinha seus... Talvez 28, 27, eu ia falar 25, 25, 30. Então isso é uma coisa que eu acho que dá pra responder. Nunca é tarde pra começar uma nova carreira, né? E eu mudei radicalmente, já próximo dos 30 anos. Quando eu comecei lá, eu tinha 28 anos, ia fazer 27 para 28 quando eu entrei na Globo, fiquei 2 anos, eu já estava com 29 quando tomei essa decisão de ficar só com uma outra praia que eu não imaginava para mim. Então eu mudei de vida perto dos 30 anos e fui completamente feliz. Não sei como eu seria no mercado financeiro se eu tivesse ficado lá, o que teria sido da minha vida. Mas eu sei o que ela foi a partir dessa mudança. Fui muito feliz com essa mudança. Tive que mudar, inclusive, de cidade. Porque você veio para São Paulo? Aí ou eu vinha para São Paulo ou eu ia para o Rio para crescer dentro da emissora, nessa área esportiva, e ter a possibilidade de uma Olimpíada, de uma Copa, enfim. Eu acho que eu ficando em Brasília, não, eu não ia ter, porque lá não me proporcionava a oportunidade de grandes reportagens. Ia proporcionar política, né? Então, mas não era. Tirando isso, exato. Não, então por quê? Se eu ficasse na geral. Mas é que nos últimos 6 meses, como eu achava que eu ia sair mesmo da TV e ficar só no mercado, eu pedi para fazer esportes. Que eu queria ter uma experiência com tudo. E eu tinha ido lá com a intenção de esporte. Então, nos últimos 6 meses, 6 meses desses 2 anos, nos 2 empregos, eu estava fazendo esportes. Até porque eu fiz uma reportagem, por acaso, um torneio de tênis estava acontecendo na esplanada dos ministérios, e ninguém acreditava que o brasileiro pudesse chegar numa final. Aí me mandaram num sábado lá, para eu fazer lá uma matéria que seria só para o Distrito Federal. Só para falar que teve. Não, ia passar no jornal local só. Só que o brasileiro ganhou e foi para a final, de forma surpreendente. Quem era? Aí deu aquela... Então, tô falando e pensando o nome dele aqui. Thomas Koch? Não, antes, depois. Jaime Sims. Ou Matar? Matar. Matar. Tava pensando, falei, pô, posso esquecer, esse cara marcou minha vida, era o Matar. O que aconteceu? O Matar classificou, e aí o Jornal Nacional quis uma matéria. Então, olha que legal. Porque ele ia disputar a final. Surpreendentemente, e era legal, que era na esplanhada, assim, montaram um campo ali e tal, uma quadra de tênis, então eram bonitas as imagens e tal, e o Matar classificou. E nisso, o que aconteceu? O que era para ser uma matéria para o DFTV virou uma matéria para o Jornal Nacional. Aí o cara falou, não, agora você só vai fazer esporte mesmo, aqui
TV aqui já tem 14, 17 anos, não sei, a TV de Brasília, ninguém do esporte fez Jornal Nacional e tal. Aí eu virei um repórter esportivo lá. Mas não tinha muito o que fazer, né? Não tinha muitas oportunidades de reportagens interessantes que eu pudesse passar ou em termos nacionais, assim, mandar uma matéria para o Globo Esporte de São Paulo, para o Globo Esporte do Rio, uma matéria para o Esporte Espetacular. Eu me tornar um repórter nacional lá de Brasília ia demorar muito. Uhum. E você veio para São Paulo quando? Eu vim em 89. 89, já para ficar aqui em São Paulo. Aí já para ficar, já tinha saído do mercado, nas Ginarras já tinha acontecido um ano antes. Eu tô procurando, só desculpa a gente voltar, do Luiz Mataro, tô procurando aqui, ele não foi campeão desse torneio, né? Ou chegou a ser? Ele foi pra final. Pra mim, o que interessava era ele ter passado na semifinal. Porque entendeu? ele foi tricampeão num torneio do Guarujá em 87, 88 e 89. Aí de Brasília não tá falando de ser campeão aqui. Não, né? então ele perdeu a final, mas pra mim a final já não tinha... Mas já não valia mais nada. Não valia, porque o que me deu foi a classificação dele pra final, me deu a oportunidade da matéria que ia pro DFTV, como tem RJTV, Sim. SPTV, acabou virando matéria de Jornal Nacional, né? Então... E eu ainda ia esquecer o Matar. Foi sensacional. Torci muito por ele. Eu fui lá cobrir, acho que fui no domingo cobrir a final também, mas enfim, ele não ganhou. E aí eu vim para cá já desligado totalmente de mercado e enfiar a cabeça no jornalismo esportivo. E isso me abriu assim, um outro mundo, uma outra perspectiva. Tive a oportunidade de andar por mais de 50 países atrás da bola. Você chegou a encontrar o Luiz Mataro alguma vez e comentar isso com ele, não? Não comentei isso com ele, nunca tive essa oportunidade. Interessante, que mudou a sua vida, né? Tem que agradecer a ele. Um jogo dele. E como a série que vocês estão gravando, né, vai falar um pouco sobre alta performance, te deu a possibilidade de conhecer muitos esportivos que tem isso, né? Sim, claro. Você acompanhou Olimpíadas, Copa do Mundo, Fórmula 1 e tal. Sim. Quem que foram, sei lá, quem uns 2 ou 3 surpreendeu, assim, que era o mais focado, que vivia para vencer? É isso que eu ia perguntar, o Ayrton Senna. Senna com certeza, né? O Ayrton Senna com certeza é o cara que estudava aquilo que fazia, né? Porque às vezes agora eu estou trabalhando na ESPN e aí o João Guilherme, o Pascoal, às vezes o Zinho perguntam, e aí, vai arriscar uma coisinha aqui no mercado financeiro, né? Como é que eu faço para arriscar? Não, isso aqui não é bingo, não. Isso aqui você tem que estudar. Fala para eles que eu vou dar uma aula lá para eles, se eles quiserem. Fica à vontade. Assim, não, entendeu? Não é assim. E eu acho que em qualquer atividade, né, requer estudo, dedicação, foco. O Senna era demais. Infelizmente, perdemos ele muito cedo. Uma das últimas entrevistas que ele deu foi para você, não foi? No Brasil, Acho assim, que foi a última. cronologicamente, a gente diz que é a última, porque ele correu aqui em 94 num domingo, né, em março. Normalmente, lógico, o GP é no domingo. E aí o carro rodou, foi para a grama, morreu. Ele estava correndo para tentar alcançar o Schumacher, que naquela época já estava aparecendo muito bem. E o carro morreu na grama, ele deixou de ganhar. Só que ele estava trazendo os carros da Audi para o Brasil. Eu lembro. Então, na segunda-feira... Ele já estava no Williams, né? 94, Sim, em março, sim, e aí o Schumacher era Benetton, ou não? Isso, é isso. Era. É isso, o André entende. Ele gosta de acompanha automobil, ele tudo. assiste NASCAR. Porra, cara que gosta de NASCAR tem obrigação de saber do resto, né? Porque, convenhamos, né? Então, e aí o que aconteceu? Na quarta-feira seguinte ao Grande Prêmio, ele foi a Interlagos para falar do Grande Prêmio, porque segunda e terça ele se dedicou aí ao lançamento da Audi, dos carros e tal. Então, sobre a corrida, ele foi numa quarta-feira. E aí, ele deu uma entrevista coletiva, explicou para todo mundo o que tinha acontecido. E terminada essa entrevista, aí foi começar a minha entrevista com ele, que foi dentro de um carro da Audi, dando 2 voltas no autódromo. Eu e ele e um cinegrafista só no carro. Imagina o seu desespero dentro desse carro, né? Não, você sabe aquele negócio que o cara segura Borrando aqui? as calças lá. Sabe o cara, não tem um nomezinho para aquilo que a gente segura aqui? O puta que PQP, pariu, o PQP e tal, ali e tal. Você imagina esse cara chegando na curva, na reta oposta, né? Não vou nem te falar no retão, na reta oposta, que foi a primeira, nós saímos ali dos boxes e tal, quando já chegou na reta oposta, que tem
uma distância primeira. boa para abrir. Que é isso, cara? Aí você começa a ver aquelas plaquinhas 300, 250, 200, 000, ele passa batido, e eu tô ali com a mão naquilo, peraí, cara, você não corre tudo isso, não, pô, para aí. Cara, o cara vai frear, né, em cima da curva, cara. Pô, e um carro de passeio normal, né, que ele tava lançando. Foi um apuro, mas foi um papo divertidíssimo com ele lá dentro do carro. Aí o cinegrafista, ele fez lá, puxou o freio de mão para dar um cavalo de pau, para simular o que tinha acontecido. Aí o carro morreu. Falei, pô, mas você não é nem um Barrichello mesmo e tal, você é muito fraco, brincando com ele e tal. Sei gravar isso, lógico, só de brincadeira, porque o carro morreu mesmo, ele ficou puto, porra, não é que morreu esse também? Aí o cinegrafista desceu, nós fomos dar outra volta, aí eu passei por esse perrengue, porque aí já era no retão, e ele, nossa senhora, aquele carro 200 e pouco, sei lá quanto ia, aquele carro não dá nem para olhar para o velocímetro, eu fechava o olho aqui e segurava, né, amigo, você tá louco? Mas enfim, tivemos um papo ali gostoso, enfim, gravamos. E ele pegou o helicóptero, acabou, quando terminou, me deu um reloginho de presente que ele tinha dado para todo mundo. Lá ele já tinha distribuído o relógio, mas quem tinha distribuído para os outros jornalistas foi a assessoria de imprensa dele que distribuiu. No caso meu e do Vanderlei Serbonchini, que era o repórter cinematográfico que estava comigo, a gente recebeu da mão dele. Ele, manda buscar o brinde lá, uma coisa. Aí veio, então assim, recebi um reloginho dele. Guardado até hoje. Tá guardado, nunca usei. Legal, cara. Porque o cara morreu um mês Não, depois. tá louco, cara. Eu fiquei com aquilo ali. O que aconteceu? E por que dizem que foi a última e tal? Foi porque dali ele pega um helicóptero, vai para Guarulhos, de lá pega um avião, viaja e morre um mês depois lá. Lá na Europa, lógico, ele correu, deu outras entrevistas. Mas ficou meio marcado assim, que foi a última, 5:30 da tarde, você entendeu? A entrevista com todo mundo foi 2 da tarde, e por acaso a nossa foi a última ali, porque ele pega o helicóptero e o avião e vai embora. Só que aí acontece o que aconteceu, né? Então, um mês depois eu estava no meio das ruas aqui, vendo o corpo de bombeiros passar, com o caixão dele ali em cima, e chorando, chorei muito. Tá louco. Nossa Senhora. E, claro, corri desesperadamente para ver, quando aconteceu o acidente, se aquela fita ainda estava com todo o nosso conteúdo, porque você grava lá 40, 50 minutos Para ir um pro ar. entrevista, risada lá dentro, pô, faz 2 minutos, já tinham usado, era fita ainda, aí você usa para outra o coisa. CEDOC guarda lá um pouquinho, depois você grava. Que pena. Uma pena, teria um material interessante lá assim, porque ele estava bem solto aquele dia, a gente brincava, e, enfim, e eu não tinha essa intimidade toda que o Galvão tinha com ele, Reginaldo Leme, nem nada, foi uma coincidência. Agora isso foi em 94, você chegou aqui... 89. 89, né? Nesse primeiro momento você ficou mais fora do futebol ou você estava se dividindo entre Fórmula 1? Não, Fórmula 1 eu nunca fiz, eu só fazia quando acontecia o Grande Prêmio daqui. Só que neste começo aqui em São Paulo, sim, fiz muito vôlei, por sinal a gente vai entrevistar, provavelmente já foi convidado José Roberto Guimarães, que é um ótimo papo e um cara super vencedor, né? A ideia é que vão tentar bater um papo com ele, que ele é muito vencedor, e acompanhei muitos times dele ainda, entendeu? Mesmo seleção, fazia vôlei, fazia basquete, tive chance de pegar ainda o Oscar nas suas últimas enterradas e cestas. Ô, Mauro, dentro desse foco que o André falou, de pessoas que são, que a gente chama de outstanding ali, que são fora da curva, né? Sim. Ronaldinho, fenômeno. Esse a gente pode falar que é outro ou puro talento e... Sem dúvida alguma, muito dom, né? Muito dom. Eu tive a felicidade de ver Você tá falando do Ronaldo Fenômeno, porque a gente teve o Ronaldinho Gaúcho também, que foi maravilhoso, né? Melhor do mundo também. Mas o Fenômeno eu tive a oportunidade, porque eu comecei a participar de Copa do Mundo, indo mesmo a partir de 98. O Ronaldo vai em 94, mas não joga, né? Então o primeiro gol que ele faz é 98, depois faz gols em 2002 e faz gols em 2006. Eu estava em todas. Então eu sempre digo que eu tive o privilégio, na seleção, na Copa, na seleção eu não estive presente em todos os gols dele. Mas os gols que ele fez na Copa, e que foi um recorde que durou até 2014, eu estive lá, todos. Eu vi em loco e tal. Ele era... não à toa virou um fenômeno e tal. Ele é um cara diferenciado, e é até hoje, né? Você vê que ele tem
Ele é inteligente, tem tino, porque tem gente que nasce só com o dom de jogar bola, né? Às vezes a inteligência é só pro futebol, só pro futebol. Fora, o papo é ruim, a conversa não flui, a pessoa não tem outros interesses na vida, não. O Ronaldo abre um leque, né? Você vê como ele é bem sucedido como empresário e tudo também agora, porque ele é diferenciado. Claro, esses fenômenos, o Guga, no tênis, tem que ser diferenciado, Claro. né? Não pode ser igual. O Oscar também é outro cara Oscar. ali, se tratando de alta performance, né? Ele já vê ele. E a contando- obstinação, né? Exato. Porque todo mundo pergunta, oi, mão santa, ele fala, não, mão treinada. Treinada, né? Batia 1000 arremessos lá, no final de cada treino e tal. Então, esses são caras que buscam alta performance e rendimento através de foco e de treino. Que eu acho que no mercado também. Se bem que eu não sei como é que treina no mercado. Sem perder dinheiro. Cara, Dá pra treinar de graça? Tem simulador? Simulador e fora do horário de pregão. Ah, aí show. Que é muito o que a gente indica, especialmente para as Legal. pessoas que estão começando, né, André? Legal. Exato. É muito importante, né? A gente, inclusive, aqui dentro do Gamecast, a gente já entrevistou algumas personalidades aqui desse mundo Uhum. de trading que justamente eles usam esse período da noite para ficar repetindo algumas operações para treinar não só na cabeça deles, como também situações de mercado de dia a dia que eles não puderam estar ali, talvez porque trabalhassem em algum determinado, no mesmo momento que o mercado estivesse rolando, ou para fazer algum tipo de experiência, né? No primeiro semestre, né, eu participei da primeira, vamos ver se o ano que vem temos uma segunda, e para frente terceira e tal, da Liga Clear, né, que foi legal o campeonato ali de ver os investidores, quem é que ia bem, Aí eu até falei para a Pan Semesato que eu ia fazer curso com ela e tal. Vamos fazer, Pois mano. Eu é, acho legal, mas- eu acho legal. Vamos combinar uma situação Eu tô mais assim. acomodado, cara, eu tô querendo pescar fundo imobiliário, se me pagar uma rendinha boa e alguém fizer para mim. é Eu suficiente. pus em fundo de ações e tal, mas não fui muito feliz, não. Mas é o meu pequeno dinheirinho, aí eu tô meio acomodado. Ô, Mauro, eu puxei o papo do Ronaldinho porque a gente... Mas ó, só te falando, Claro. eu vou fazer os cursos lá daqueles seus caras que dizem como ganhar dinheiro com dividendos. Eu não quero mais comprar ação e esperar 15 anos, 20 Vambora. anos. É perfil, tá certo. Isso eu devia ter feito lá na década de 80. Se eu tivesse feito uma carteira lá e guardado, evidentemente que hoje eu teria Uma outra situação. uma outra situação financeira. Então agora eu quero pegar um pouquinho desse dinheiro. Sem dúvida. Gosto de commodities, mas só de café, porque a gente planta café. Ô, Mauro, Mas você tem o mercado futuro de café, você reclamou do preço Da do café, você safra. consegue travar preço a hora que você quiser e tal. Mas não é assim também, você Também tem que não é estudar assim, para tem fazer a que coisa. estudar. Ô, Mauro, eu puxei a questão do Ronaldo Fenômeno também, porque você tava contando um dia aqui que ele tava batendo um papo, que você foi, se eu não me engano, na casa dele, que você foi jogar pôquer, e você chegou lá e um dos nossos convidados dessa série Vai também estar tava... conosco. Conta pra gente um pouquinho dessa situação aí. Pois é, a gente já convidou e vamos bater um papo, que esse também tem uma cabeça muito legal, que é o André Acari, né? E assim, eu nunca fui jogar pôquer. Eu gosto de baralho, gosto de brincar com mágica, não sei o quê, mas assim, jogar mesmo, não. Não sei jogar, então não me meto assim, entrar num cassino lá, jogar que seja blackjack ou muito menos pôquer. Mas o Paulo André, que era zagueiro do Corinthians, amigo do Ronaldo também, ele gostava de fazer semanalmente uma mesa de pôquer na casa dele. E aí um dia ele me convidou, não, vem pra cá, esse jogo é legal e tal, você vai aprendendo e tal. Aí eu vou. Pô, nunca tinha jogado com ninguém, vou jogar com eles. Eu não lembro quanto era se é pingo que fala lá, a grana aqui. Mas é certeza que você perdeu, né? Porque Não. o Ronaldo e o Acari... Ô, André, tava o Acari do meu lado esquerdo e o Ronaldo na frente. É que você nem sabia quem era o Acari. O né? Acari, eu não fazia ideia de quem era. Deve Eu não ter fazia ideia de quem era o Acari. e o E que é ele já pior tinha ainda, ganho né? o bracelete. Ele já era bambambam. E aí depois, claro, depois que eu fiquei sabendo quem era e tal, aí pedi umas dicas, sabe aquele curso de meia hora? Mas que depois que eu já perdi. Só que eu tive, assim, a perspicácia de sacar que não dava para ficar na mesa. Então, quanto é que é a primeira rodada lá, que os pinga, até acabar as primeiras fichas, tá? Na segunda eu vou ali tomar um vinho, ver você jogando e ver, e óbvio, o Acari ganhando de todo mundo. E o Acari é legal, porque ele fala isso, né? Porque quando ele joga com amadores, com o Acari, é um cara profissional. O cara ganhou o torneio em Las Vegas e ganha até hoje.
Pra ele é chato, né? Porque se ele perder pra gente, vamos falar, É. pô, esse cara ele não joga tudo isso. É um Se ele marreco, ganhar- chamado marreco. E se ele ganhar, porra, que lucro ele teve, né? Fala, pô, é lógico que se ele ganhar, Rapelou os amadores. aí. veio e Esse cara é tal. um sacana, veio aqui só pra raspar dinheiro do pessoal. Ele Eu mesmo não conta sei essa história. eu não sei quem ganhou esse dia lá, se foi o Ronaldo, se foi o Akari. Mas o Akari se deixou eles ganharem para não ficar com vergonha de. Mas eles iam sempre, né? Eles iam sempre. E a gente vai ter a oportunidade também de falar com o Akari. Mas são pessoas assim que você vai tendo oportunidade. E tem vários. Eu teria que fazer uma lista aqui. O Bernardinho do vôlei é um cara totalmente diferenciado, focado demais, né? Não à toa, muito bem sucedido. São tantos atletas. Eu não vou te falar que o Maradona é, que o Messi é, que quem é, porque eu não convivo com eles, Sim. eu não sei o dia a dia. A gente imagina que o Cristiano Ronaldo, né? Um pouquinho obcecado, né? Pô, um isso pouquinho é. obcecado, né? A gente, pela história dele, pelos documentários, do jeito que ele cuida da vida. Então, assim, esses esportistas têm também esse perfil. E eu acho que são raros os casos de vitoriosos em qualquer área sem uma dedicação. Eu acho que são raros. Tem que pensar, o cara deu certo porque ele é muito bom mesmo. Sem fazer nada por isso, é difícil. Vou entrar na bolsa aí, vou ganhar dinheiro. Olhar umas blue chips aí há 200 anos são as mesmas, eu vou comprar papel de banco, papel de não sei o que, metalurgia, siderurgia, sei lá o quê. Aí, mineração, eu vou deixar aí. Não é assim, né? Não é assim que funciona, Não, de né? jeito nenhum. O mercado muda e tem que... E aí, olhando agora pro lado. Mas se eu tivesse Vale desde aquele tempo, Banco do Brasil, Petrobras, eu tava bem, André? O fundo de garantia. Cara, mas provavelmente naquela época, provavelmente você teria Telemar, que acabou, Sim, outras tantas que ficaram sim. pelo meio do caminho também. É verdade, tá Mas vendo? o legal de mercado de ações é que você tem uma assimetria pro ganho muito grande, né? Porque quando você compra uma ação de uma empresa, e a gente fala, por exemplo, num prazo de 30 anos, o que pior pode acontecer é a empresa quebrar e você perder, por exemplo, aquele dinheiro alocado, né? Sim. Quando você diversifica isso em várias ações, Sim. pode acontecer de você colocar 10 e virar 0. Mas em compensação, em outras, você coloca 10 Sim. e pode virar 1000. Então Sim. tem uma assimetria muito grande. Você só cai 100%, você sobe... Dividir os ovos da cesta lá, Exato, aquela história. exato. Né? Então, por exemplo, aí você falou o caso de siderurgia, CSNA, em algum momento desse período que você falou até agora, ela Sim. subiu 30.000%. Né? Pois é, Então, pois é. mesmo que você tenha tido ações de Telemar, ou de Belgo Mineira, ou de outro que ficou pelo caminho, Eu teria ganho numa você teria... outra Exato. exato. Essa é a maravilha do... O problema é que eu vim solteiro, né? Eu vou te falar a verdade. Eu vim morar aqui, eu era solteiro. E aí, cada mês tinha que vender um pouquinho do que eu tinha pra gastar na farra, vamos falar a verdade. Mas é bom também, né? Tem que aproveitar, fazia viver. parte e tal. Você Aí- sabe que uma das coisas que eu acho que afastou muito o brasileiro desse negócio do mundo de investimentos é que antigamente, não sei se você se lembra aí, provavelmente se lembra, esse cara que falava de investimentos era chato, você não podia tomar café porque você tinha que guardar o dinheiro, você não podia fazer nada. E a gente tem que viver também, Tem que né? usufruir, tem que usufruir. então- Mas a partir de 96, quando casei com a dona Patrícia, aí tive que Tomar um mudar. rumo. Mas aí eu fui lá a carteira, já tinha ido embora tudo. tinha ido embora tudo. Mas muito bem aproveitado. Que bom, isso muito é bem importante. aproveitado, Ô, Maurão, e aí entrando na parte de Olimpíada, né? Você tava falando do Bernardinho, a gente falou aqui do Zé Roberto Guimarães, técnico da seleção de vôlei também, um papo de altíssimo nível. E eu queria trazer também a treinadora do Bruno Fratos, A mulher dele, né? a esposa dele, a Lenhardt. Michele. A Michele Lenhardt. Papo maravilhoso também. Muito bom. Dedicação, mudança E ela de era vida, uma de carreira. É uma ex-nadadora também, né? Ela foi nadadora. E passaram por grandes momentos os dois juntos, né? Um casal, assim, sensacional. Ela virou, também teve que estudar, né? Porque ela era ex-nadadora, que ela ia agora treinar o marido em busca de uma medalha. Ele não conseguiu a medalha que queria numa Olimpíada e entrou em depressão. Foi difícil, porque eles... Cara, você imagina numa piscina, né, Roberto? Você chegar assim, uma unha atrás do outro, você já perdeu, você chegou em 4 sexto. anos, hein? Você jogou fora, você chega em sexto, o primeiro pro último, às vezes, ou pro terceiro que seja, o primeiro pro segundo, então é uma unha ali, você ficou 4 anos, né, buscando aquele sonho e tal. É complicado, mas a Michele é ótima, maravilhoso papo com ela. E estamos torcendo agora para que eles, em Paris 2024, esteja bem. Sem dúvida, ainda nas piscinas, a gente pode continuar também com o Vrajamani. Puxa, isso é outra história. Puta, que história, hein?
Sensacional. Para quem não sabe, o Vrajabani, que vai estar conosco aqui, era um menino, acho que de 14 anos, 11 anos. 11 na época, né? Acho que foi em 2014, ele tinha 11, é isso, hoje ele tem 19 anos. Ele foi com o pai visitar o zoológico em Cascavel, se eu não me engano, no Paraná, e resolveu pular a cerca e brincar com o tigre. Só isso, André Moraes? Só isso que ele fez. Aí Porque ele gostava de animais. Ele adora animal, adora. E o tigre mordeu, arrancou a mão, que teve que no final amputar o braço todo. E, enfim, um drama que ele tem uma cabeça para tratar com isso desde o começo. Para se ter uma ideia, ele não ficou inconsciente na hora, apesar de ter o braço todo decepado, dilacerado. E a primeira coisa que ele se preocupou é que não fizessem mal ao tigre. Olha só, a primeira preocupação dele. Porque ele gostava muito de bichos e tal, não à toa ele foi lá ficar com a mão brincando e tal, ele não queria. E este cara agora é um atleta paraolímpico, está lá em Uberlândia treinando com a seleção, e é o outro aí que tem grandes esperanças e a gente confia muito que possa chegar na Olimpíada em 2024 em Paris. Paralimpíada, né? Paralimpíada e fazer um... Não, bem obcecado também, André, uma cabeça muito focada ali nos resultados também. Muito bom, muito bom. E que, assim, qualquer outra pessoa talvez vivesse o resto da vida em depressão porque perdeu um membro e tal. Esse menino é uma lição de vida, E vamos torcer muito para que ele seja bem sucedido. É isso, ainda no esporte a gente pode falar também do nosso querido Andrigo, que está lá na Coreia do Sul, jogando bola. E esse gosta do mercado, né? Esse gosta do mercado. E vocês gravaram com ele? Gravamos com ele também. Mas que horário? Só pra eu entender aqui. Lá de manhã 10 da noite aqui, pô. 10 da noite, André. Por acaso, você trabalhando. Foi a única gravação que a gente tomou um vinho aqui enquanto ele tomava café lá. Porque aqui foi de noite, né? Ô André Moraes, enquanto dessa sua ausência aí, a gente só trabalhando aqui, né, pô? Mas foi por uma boa causa e que tal. Bom. E se tudo der certo, a gente ainda vai fechar essa série com outro cara que é um exemplo também, que é o Edmilson, né, um embaixador do Barcelona, pentacampeão mundial. Ele que faz palestras motivacionais, ele é presidente de um clube lá em Santana do Parnaíba, com mais de 100 crianças lá, atletas, né, mas montou um instituto, ele é uma lição de vida também, e a gente está tentando fechar essa série com o Edmilson, enfim. E essa vai ser, quem sabe, só a primeira série, né? Não, faltou gente ainda aí. Não, Professor Miguel Nicoleles. Exatamente. Nossa, outro gênio, né? Esse é gênio. É um dos maiores neurocientistas do mundo. Conhece tudo de cabeça e nos deu André, cada exemplo maravilhoso. Puta, ele deu uma aula pra gente aqui, e assim, ele não entende nada de mercado financeiro, né? Mas eu acho que um ponto interessante que a gente começou a falar sobre decisões rápidas, né? E decisões rápidas do ponto de vista de você mitigar risco e que, por consequência, você ter melhores resultados. E eu peguei um exemplo até para quem opera scalper, que é interessante escutar muito essa parte do professor Miguel Nicoleles, porque o que ele disse foi o seguinte, que se você precisa tomar uma decisão em frações de segundos, e se você tiver uma decisão democrática dentro do mesmo ambiente de trabalho, a chance, estatisticamente, de você ser assertivo é muito maior e, portanto, você acaba mitigando o risco nisso. Então eu pensei muito no nosso analista, Akin Pereira de Sá, que é analista da Clear, que opera scalper justamente. Se ele trouxer para dentro de um ambiente como esse, onde a gente tem uma mesa aqui para talvez eventualmente 4, 6 pessoas, que se você precisa tomar uma decisão, eu saio dessa posição ou eu mantenho essa posição, eu compro ou eu vendo, e que se você tiver uma decisão democrática nela, quanto mais pessoas você tiver aqui, mais chances você tem de acertar esse trade, esse call, e portanto você acaba minimizando os riscos. Muito interessante o papo com o professor Miguel. Isso, né? Decisões, fração de segundos. É isso aí. Que ele é muito especializado na integração de cérebro humano com máquinas, né? Para quem não sabe, teve aquele exemplo na Copa 2014 de botar um robô, né? Que é um robô, é uma roupa, né? Robótica que colocou numa pessoa que não conseguia andar e tal, e através de estímulos e tal, foi lá dar um chute, enfim, é maravilhoso.
Dr. Miguel. Esse eu recomendo para todo mundo. É, Até muito porque bom. você sabe, Mauro, recentemente eu fui num curso de neurotrading aqui em São Paulo, neurotrading. Tinham 60 pessoas que iam participar de um curso durante 4 dias, ou seja, cada vez mais você vê pessoas buscando esse tipo de conhecimento para se tornar cada vez mais eficiente, ou se não é para se tornar necessariamente eficiente, é para você mitigar os seus riscos, olhar como você conduz de uma maneira melhor assim Sim. os seus problemas do dia a dia em tomadas de decisão, principalmente nesse mercado que é um mercado de decisões rápidas, né, André Moraes, o mercado de trading. E o que o doutor Nicoleles me deixou muito satisfeito, claro, ele sabe que quanto mais cedo você começar alguma coisa, a tentar aprender alguma coisa, você terá mais facilidade de absorção desse conhecimento, etc., seja uma língua ou seja o mercado financeiro. Mas que há tempo sempre para novos aprendizados. Ou seja, Sim. que eu posso entrar no mercado financeiro com essa idade, Claro. se eu me dedicar e se eu estudar. Lembra que eu perguntei, então estou apto ainda para fazer uns cursos aí, entrar? Aí ele falou que sim. Agora, já que a gente está aqui falando de equilíbrio emocional, né? Como equilíbrio emocional é importante para o esporte, né? Sim, sim. A gente, por exemplo, pode citar aquele 7-1, né? Aquilo Sim. não era que a Alemanha era 7 vezes melhor que o Brasil, foi um momento, 20 minutos de desequilíbrio Sim, sim. emocional que fez aquilo. E no mercado, Mauro, com investimentos, tomando decisão, é a mesma coisa. Assim, eu acho que a gente se apoia em alguns pilares, e o pilar mais importante é o equilíbrio emocional. É o que eu falo sempre, né? Outras coisas você aprende na marra e tal, não sei o que e tal, mas você tá bem equilibrado emocionalmente é uma coisa que você conquista dia a dia, porque vai ter dia que você não vai estar, e você não pode operar, você não pode tomar decisão e tudo mais. O André, e é que a gente pode falar que hoje é a maior dor do trader, pelo menos com, sei lá, com 90% dos traders que eu converso, a maior dor deles que eles passam é o problema emocional. Questão técnica, eu acho que todo mundo tem o seu ali, né? Exato. Então, mas a gente falou sobre isso com o Akari, por exemplo. No Essa poker é a coisa de mesma você coisa. saber perder. Exato. Não, e saber perder, né? Saber perder é uma coisa difícil de administrar, né? Não dá para ganhar toda hora. E o Zé Roberto Guimarães contando da importância desse fator emocional. Sim. Você pode estar igualado fisicamente, você é igual ao outro time tecnicamente, taticamente os técnicos colocaram a mesma coisa, aí entra o fator emocional para você olhar. Enfim, André Moraes, você Tô passando permite... passa o bastão pra gente? Porra. Tá bom. Obrigado, André Moraes. Mauro, eu tenho certeza que vai ser tão bom que as pessoas nos escutem, só nós dois, ao longo desse tempinho aí. Não, mas E aí, o André, quem o sabe a André gente traz ele no final aí, vai. Eu volto, mas eu tenho certeza que vai ser muito bom. Espero Sim. que a gente consiga também gravar com o Edmilson, né? Sim, pra gente fechar. E pra fechar com Chave mais de ouro. um campeão, né? Um cara que tá fazendo um trabalho sensacional também. Cara, tá aí, tá contigo aí, tá? bom. Porque se depender desse aqui não sai nada, então eu vou passar pra você aqui, tá? Então tá, a gente conta com a... Antes com de vocês encerrar, todos aí, Maurão, né? peraí. Mas eu Antes de vou encerrar, pedir? pô, é lógico. Você achou que ia só faltar quem? Isso, hein? Maurão, como a Que é? música pra gente. verdade, é verdade. Antes de falar nisso, suas redes sociais também. E as redes sociais da produção, que deve estar dormindo em algum canto lá, que a gente não tá nem vendo ele aqui, tá não lá tá batendo escutando papo ele. lá pra variar. Nossas redes sociais, Gamecast Oficial. Acho que como a gente tá chegando nos 100 mil seguidores no Instagram, Maurão, eu acho que, tipo, o pessoal da produção meio que Ah, tá lagando? cagou já? pra gente, cara. Ah, tá lagando. Tá lá, de bobeira, batendo um papo. Falou, tô chegando, tô fazendo meu trabalho aqui, tá tudo certo, galera, tudo de bom. Deixa com vocês, então sigam lá nas nossas redes sociais, Instagram, @GameCastOficial, todas as plataformas de streaming, YouTube, LinkedIn, Twitter e sei lá mais o que. E Deixa você, a Maurão? vida me levar, vida leva eu. Zeca, Zeca, eu mudei a vida, mudei de profissão, assim, já era maduro para isso e a vida me levou e eu fui muito feliz. E estou sendo ainda muito feliz, né, que eu não abandonei a carreira. Claro. Mas tô doido para parar com esse negócio de esporte e começar a entrar no mercado financeiro. Ter esses professores no mercado aqui. da pesca, né? Vou trabalhar na Fish TV. Quero só final de semana, só campeonatos, mas não é campeonato de trade, de nada, não é de quem tira o maior peixe, etc. Muito bom. Então, Vamos tá aí. Obrigado, então, André, por abrir esse espaço pra gente
Deck, Bora. vamos nessa. Vamos nessa. Deixa a vida nos levar. É isso aí. Então tá bom, então pra eu me despedir aqui, vou passar a bola pra vocês aí por um Sim. tempo. Ó, pessoal, um abraço, até o próximo Gamecast, até mais. Sem mimimi, hein? Sem- Gamecast. Bolsa de valores sem mimimi é da Clear. Vocês acham que uma hora que não é dinheiro. É legado. Qual é o legado que esse cara tá deixando? Gente, motivação é secundário, mas a disciplina é o mais importante. Se você não tiver disciplina, você não alcança as coisas. Você quer saber onde é que você vai chegar? Depende do tamanho da sua entrega. Gente, a pressão é um privilégio. A pessoa que sofre pressão é porque ela tem capacidade de gerir aquele problema. As pessoas vão ficar chocadas, vai parecer um troço de ficção científica mesmo. No total, eu joguei 29 mil torneios na minha vida. É bastante, cara. Pô, é muita Comprei almoço grátis.